O ano era 1977. O Brasil vivia sob a ditadura militar. O presidente do Brasil era Ernesto Geisel, que em 26 de dezembro daquele ano sanciona a lei que regulamenta o divórcio. Na literatura, Jorge Amado lança uma daquelas que é considerada uma das mais vendidas do autor, Tieta do Agreste. Na televisão, chegava ao fim a novela Escrava Isaura, aquela que seria a obra mais vendida para o exterior ao longo dos anos. No esporte, Pelé despedia-se da carreira profissional de futebol, marcando seu último gol em outubro daquele ano. E em Porto Alegre, nasce a primeira torcida LGBT organizada reconhecida no Brasil, a Coliguei. A iniciativa partiu de Volmar Santos, o gaúcho de Passo Fundo, que nasceu em 1948 e afirmava ter nascido gremista, pois, desde criança, já acompanhava as partidas do Clube do Coração pela rádio. Jogada individual e boa. Cruzamento, Tarcísio! Após servir ao quartel, Volmar vai morar na capital gaúcha, pois tinha o sonho de ser cantor. Esse pequeno cantava nos programas infantis que aconteciam lá na cidade de Passo Fundo. Aí eu vim para Porto Alegre e havia na época, na TV Piratini, que hoje é a TV Cultura, um programa de Júlio Rosenberg, era um programa de auditório. E eu me inscrevi e consegui passar e comecei a cantar. Quase todos os sábados eu ia cantar no programa de Júlio Rosenberg. Chegando a ir para São Paulo e gravar um disco, mas no início dos anos 70 teve de voltar para Porto Alegre, para ficar mais próximo de sua mãe, que ainda residia em Passo Fundo e estava com a saúde debilitada. Com o dinheiro que acumulou nos anos de trabalho na capital paulista, ele adquire uma boate chamada Coliseu, localizada na Avenida João Pessoa, número 1281. Que tinha esse nome devido à arquitetura do local. A princípio, a casa era voltada para o público heterossexual, que não trazia muito movimento para a casa. Então, Valmor decide tornar a Coliseu um espaço voltado para o público homossexual, se tornando uma das casas gays mais bonitas do Brasil. Administrava a boate e sua paixão pelo Clube Grêmio, frequentando os jogos no Estádio Olímpico. Eu participava de todos os jogos, ia nos jogos. Eu cheguei e olhei para aquela torcida, achei elas muito desanimadas. E achei que quando o time perdia, eles não ficavam quietos. O que eu fiz? Pensei, vou formar uma torcida organizada. E assim, a Coliguei se torna uma torcida organizada por frequentadores da boate Coliseu, que ficaram responsáveis por animar e incentivar o clube nas partidas de futebol. Por isso do nome, uma junção entre o nome da boate e as pessoas frequentadas por ela. A primeira partida oficial que a Coliguei participou foi no dia 10 de abril de 1977. Era um domingo de Páscoa e o jogo era entre Grêmio e Santa Cruz, vencendo o Grêmio por 2-1. Mas o assunto mais comentado foi a nova e barulhenta torcida tricolor. Os torcedores assumidos incomodaram os torcedores gremistas, os adversários e também os dirigentes do clube. A revista Placar, de maio de 77, trouxe uma matéria que destacava a presença da torcida nas arquibancadas e mostrava que a hostilidade também vinha por parte dos jogadores. Até o presidente do clube da época, Hélio Dourado, que era acostumado a saudar as torcidas organizadas do clube, quando chegou em frente a Coliguei, fez cara feia e de poucos amigos. Léo Gerkman, autor do livro Coliguei Tricolor e de Todas as Cores, que teve sua primeira edição lançada em 2014, disse que a motivação de Volmar em fundar a Coliguei foi muito mais em função de segurança do que de orgulho. Assim, os Coliboys, como eram chamados os integrantes da torcida organizada Coliguei, começaram a ter aulas de karatê para defesa pessoal.
com o objetivo de se defender dos ataques machistas e homofóbicos que sofriam dentro dos estádios. Ver tanta homofobia por aí é uma coisa tão medieval, né? Porque é medieval mesmo, porque o que a preferência sexual da pessoa vai dizer quanto ao caráter dela. O grupo chegou a contar com 200 integrantes, um grito colorido em tempos oprimidos pela ditadura vigente na época. Além das roupas coloridas, uma charanga ditava o ritmo das coreografias e gritos de guerras entoados pelo grupo com seus bandeirões que tremulavam dentro do Olímpico. Nós somos da Coliguei, com o Grêmio eu sempre estarei. É bola pra frente, campeão novamente, é Grêmio, força e tradição. Para diminuir a força da Coliguei, a torcida oficial do clube espalhava boatos de que os integrantes da Coliguei eram, na verdade, torcedores de times adversários, que estavam ali para manchar a reputação do clube. Mas nem os boatos e nem as investidas de alguns torcedores contra a Coliguei diminuíram o brilho da torcida, que ganhou fama de pé quente, chegando o presidente do Corinthians daquele ano de 77, Vicente Mateus, ligar para Valmoro convidando para torcer para o Corinthians, que encarava um jejum de títulos de 22 anos no Paulistão. No dia 13 de outubro de 77, lá estava a Coliguei, no estádio do Morumbi, trajados de azul, preto e branco. Afinal, essa foi uma das condições que Valmoro impôs para que eles fossem torcer para o Corinthians. O clube venceu sobre o Ponte Preta, fortalecendo ainda mais o título de pé quente dos Coli Boys. O legado da Coliguei inspirou outros torcedores homossexuais a criarem suas torcidas organizadas. Exemplos da Fla-Gay, inaugurada em 79, e os Interflowers. Mas todas tentativas frustradas, já que o preconceito era bem maior naqueles tempos. Em Porto Alegre, por exemplo, tinha uma delegacia de costumes, algo que era bem comum para a época, onde as ações da Coliguei eram monitoradas através do setor de meretrício e vadiagem, e qualquer desmunhecada na arquibancada era dado como comportamento subversivo. E como se soube em 2014 pela Comissão Nacional da Verdade, CNV, a presidente da época, Dilma Rousseff, deu destaque às perseguições e torturas contra a comunidade LGBT durante o regime militar, escancarando o quanto a perseguição a esses grupos era maior e mais cruel. Mas não há registro de prisões feitas aos integrantes da Coliguei. Isso talvez tenha se dado ao rígido protocolo de comportamento feito por Valmor, que proibia, inclusive, o uso de bebidas alcoólicas dentro do estádio. Acho que o fator surpresa daquela época acabou funcionando melhor para a sua existência do que hoje, em que nós já estamos mais acostumados à convivência nesse sentido, mas que ainda temos muito preconceito. A Coliguei chega ao fim em 1983, devido ao estado de piora da mãe de Volmar, que teve de voltar à sua cidade natal, em Passo Fundo, para cuidar da mãe. Longe do seu comando, a torcida acabou perdendo a força e encerrando suas atividades. As pessoas me respeitam muito, graças a Deus. Não admito em hipótese alguma que as pessoas venham falar comigo no sentido pejorativo. Em 1989, eu fui eleito vereador, entrei para a política, fui eleito vereador em Passo Fundo. Fiz vários projetos e depois não quis mais. Ninguém esquece, jamais, também do Volmar da Coliguei, da torcida Coliguei. E enquanto sobe os créditos, eu vou pedir para você já deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e agradecer por terem assistido esse vídeo até aqui. Então eu sou o Marquetito e já sabem, eu conto contigo.